Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Região Sudeste, população e economia. A população do Sudeste. A região Sudeste é a mais populosa e povoada do Brasil. Em 2017, representava cerca de 42% da população total do país. Veja na tabela 1 a participação de cada estado na população dessa região. Minas Gerais, 21 milhões de habitantes, Espírito Santo, 4 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, 16 bilhões de habitantes, São Paulo, 45 milhões de habitantes, região Sudeste como um todo, 86.949.714 habitantes, dados de 2017. O estado de São Paulo destaca-se como o mais populoso do país. Em 1º de julho de 2017, de cada 100 habitantes do Brasil, cerca de 22 viviam naquele estado, cerca de 22%. A taxa de urbanização dessa região é alta, cerca de 93% de sua população vive em cidades. Aí se situam a grande metrópole nacional, São Paulo, a metrópole nacional, Rio de Janeiro, e a metrópole Belo Horizonte. Em 1º de julho de 2017, os habitantes das regiões metropolitanas definidas por elas correspondiam cerca de 19% da população total do Brasil. Os indicadores sociais da região Sudeste se aproximam aos da região Sul. Compare os dados das regiões apresentados na tabela 2. A região Norte tem analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais em torno de 9%, domicílios com acesso a saneamento adequado, cerca de 23%, e mortalidade infantil a cada grupo de 1.000, 18 por 1.000. A região Sudeste tem analfabetismo em torno de 4%, domicílios com acesso a saneamento adequado em torno de 90% e mortalidade a cada grupo de 1.000 em torno de 10%. Observem que os dados do Sudeste e do Sul são próximos. A região Sudeste, no entanto, não é um paraíso, pois apresenta altos índices de violência, além de conviver com grande desemprego e pobreza, principalmente de sua população, nas regiões metropolitanas. Existem muitos locais de habitações inadequadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. A economia do Sudeste. A participação do Sudeste no PIB total do Brasil, ou seja, no valor de todos os bens e serviços produzidos no país em um ano, foi de 54% no ano de 2015. Por estar articulada e integrada não só às demais regiões brasileiras, como também aos espaços geográficos mundiais, essa região realiza intensas trocas comerciais, fortalecendo sua economia. Além de ser a região mais industrializada do Brasil, como nós já estudamos, e de ter um setor de serviços muito diversificado, o Sudeste apresenta atividades agropecuárias e agroindustriais modernas em grandes extensões de terras. A atividade econômica da agricultura no Sudeste. Nas terras da região Sudeste cultivam-se vários produtos, destacando-se a cana-de-açúcar, a laranja, o café, o amendoim, a soja, o arroz, o milho, além de outras culturas. Na região se localizam os 3 maiores produtores de café do Brasil: Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, cuja produção, além de atender ao mercado interno, é destinada à exportação, ou seja, mercado externo. A cultura da laranja é realizada principalmente no estado de São Paulo, onde se destacam os municípios de Matão, Araraquara, Bebedouro e São José do Rio Preto. As indústrias de suco de laranja aí instaladas são determinantes para que o Brasil seja o maior exportador mundial desse produto. Um dos maiores compradores de suco de laranja do Brasil é os Estados Unidos da América. O Sudeste é o maior produtor nacional de cana-de-açúcar. O estado de São Paulo lidera a produção brasileira desse produto, a de açúcar e a do etanol, que é o álcool combustível para veículos automotores. No interior de São Paulo, os canaviais e as grandes usinas de açúcar e álcool localizam-se principalmente nas proximidades de Ribeirão Preto, Bauru e Piracicaba. A produção de etanol permitiu ao Brasil desenvolver novas tecnologias agrícolas e industriais,
O país ocupa a liderança mundial nesse setor. A modernização dolorosa da economia, principalmente primária. A modernização agrícola do Sudeste apresenta outra face. A mão de obra empregada tanto na colheita da laranja como na colheita da cana-de-açúcar é temporária, frequentemente realizada por boias frias, originários da região Nordeste principalmente. O corte manual da cana-de-açúcar exige enorme esforço físico e o trabalhador é submetido a condições desgastantes, além de ser mal remunerado. Diante dessas condições explicadas por um modelo de desenvolvimento caracterizado pela exclusão social, o corte manual de cana é uma questão que começou a ser enfrentada pelos governos. No estado de São Paulo, em 2017, praticamente foi extinto o corte manual de cana-de-açúcar, pois quase 98% da colheita foi realizada por máquinas. Além disso, apesar de toda a modernização e da existência de legislação ambiental específica, a cultura da cana-de-açúcar ainda provoca impactos ambientais, como a poluição do ar causada pela queima da palha da cana e a poluição de corpos de águas. A economia do Sudeste, a pecuária. Além da pecuária bovina de corte predominantemente extensiva, praticada sobretudo no norte de Minas Gerais, o Sudeste apresenta várias bacias leiteiras, ou seja, áreas de pecuária intensiva destinadas à produção de leite e seus derivados, como queijo e iogurte. O Sudeste é dotado de tecnologias adiantadas de produção e de seleção de raças leiteiras. O setor é expressivo na região Sudeste, com destaque para o Vale do Paraíba, o sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e o leste do estado de São Paulo, próximo ao sul de Minas. Temos aqui a demonstração da produção industrial do queijo na região da Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas. A economia do Sudeste, recursos minerais ou extrativismo mineral. Na estrutura geológica do Sudeste são encontrados vários recursos minerais: urânio, níquel, estânio, chumbo, calcário, cromo, diamante, fósforo, petróleo e outros. Entre eles, destacaremos os minérios de ferro, o de manganês e o de petróleo. Os minérios de ferro e de manganês. As principais jazidas de minério de ferro e de manganês da região Sudeste localizam-se no quadrilátero ferrífero ou central. Sua exploração destina-se a abastecer as usinas siderúrgicas instaladas no Sudeste, como a Usiminas, CSN, Cosipa, entre outras, que fabricam aço para atender as indústrias e a construção civil. Opera também na região a Vale, empresa mineradora e exportadora de minérios de ferro. O seu transporte do quadrilátero ferrífero até o porto de Tubarão, no estado do Espírito Santo, é feito pela Estrada de Ferro Vitória a Minas. Aqui nós temos a representação do quadrilátero mineiro. A economia do Sudeste, o petróleo. Além da bacia petrolífera de Campos, no litoral dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em 2007, um fato novo e promissor para o Brasil foi a confirmação da Petrobras de que o campo de petróleo de Tupi, localizado na Bacia de Santos, no estado de São Paulo, apresenta viabilidade econômica de exploração. A chamada camada do pré-sal, a mais de 6.000 metros abaixo do nível do mar, é uma grande jazida petrolífera e de gás natural. Segundo especialistas no setor, o Brasil poderá se tornar um importante exportador de petróleo com a sua exploração. Aqui nós temos a representação do campo petrolífero de Tupi e aqui das bacias do litoral do Sudeste e de parte do sul do Brasil. O Sudeste é o maior produtor de petróleo do Brasil. O estado do Rio de Janeiro liderou em 2016 a produção regional e nacional, respondendo por mais de 65% da produção do país. Nesse estado, o petróleo é extraído na plataforma continental e na bacia de Campos. Aqui nós temos a representação do petróleo no pré-sal e nas bacias de Campos e Santos. O que é a camada pré-sal?
O pré-sal é uma camada ultra profunda que fica abaixo de uma espessa acumulação de sais. Nela nós temos reservas de gás natural e petróleo. As mais importantes reservas de petróleo estão sobre essa camada de sal, formada há 100 milhões de anos, no período de separação dos continentes americano e africano. Aqui nós temos um infográfico que faz uma ilustração do que seria a camada do pré-sal, que é essa camada representada aqui. Nós temos uma camada de sal e a camada de pré-sal. Aqui nós temos a camada de pós-sal, fundo do oceano, e aqui o oceano. Aqui nós temos um gráfico que mostra a produção de petróleo do Brasil por estado no ano de 2016. Chegamos assim ao fim da nossa série de 4 vídeos sobre a região Sudeste. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!